E aí, galera, sábado, embalos de sábado à noite com Direito Internacional. Sejam muito, muito bem-vindos. Gente, primeiramente, parabéns pelo foco. Se você está aqui comigo, ao vivo, para aprender ou revisar Direito Internacional, você já está muito à frente, né? Isso já mostra muita coisa. Mostra a sua força de vontade. Eu brinco sempre com meus alunos, hein? Deus está vendo seus esforços. Não tenho dúvidas de que vocês serão muito bem recompensados. Farei de tudo para que essa aula te traga muitos benefícios, muitas benesses, né? Muitos lembretes, muitas dicas para que você, na hora da prova, né, se lembre aqui dessa professora que fala bastante ligeiro, mas que vai tentar aqui trazer o máximo de informações e dicas e macetes para a sua prova de Direito Internacional. Direito Internacional, como eu sempre brinco, essa matéria diferentona, né, que muita gente ou não viu na faculdade, ou viu meio mais ou menos, já no final da faculdade, meio sem ligar muito, né? Eu sei como é, que eu sou professora de graduação também. Mas estamos aqui para reparar isso. Se você teve tempo de estudar, vamos fazer uma revisão maravilhosa. Se, ai meu Deus, professora, eu não olhei nada de Direito Internacional, vamos lá, vamos ser estratégico. A OAB é isso mesmo, muita disciplina, agora então nem se fale, né? Aumentamos o quantitativo de disciplinas muito recentemente. Então é isso. A gente tem que ser estratégico, por isso que eu trouxe para vocês aqui os temas mais cobrados nas provas. E a ideia é a gente entender a forma como a FGV cobra isso de vocês, né? Aprender a técnica, revisar os principais conceitos para que na sua prova você garanta essas duas questões de direito internacional. São poucas, né? Poucas questões, duas questões apenas, mas podem fazer toda a diferença para você no dia da sua prova. Estão tristes, né? Vez ou outra vejo alunos, ai, professora, perdi por uma, por duas. Quem sabe não são essas duas que vão te garantir a aprovação, não é mesmo? Então, venham comigo, vamos fazer bom proveito. Gente, se você está aqui no sábado à noite, né? Prestando atenção nessa professorinha, aproveite e faça uso dessa aula, larga celular, larga Instagram, deixa tudo isso para depois da sua prova, tá bom? E antes de começar também, para eu não esquecer, eu sei que vocês têm uma palavra código aí que eu tenho que fornecer para vocês. A nossa palavra, a palavra da nossa aula é ordem, ok? Todo mundo aí ligado, vão dando boa noite também, apareçam, digam de onde vocês são, vão movimentar, curtam aqui o nosso vídeo. Direito Internacional, às vezes a matéria é excluída das retas finais, façam valer, mostra aí que vocês estão gostando, que vocês precisam dessas revisões, curtam, comentem. Vou colocar aqui o material para vocês. Aqui também tem meu arroba, além do arroba do Estudar para a OAB, o meu, da professora Natália Catão, né? Arroba Natália Catão, vai constar aqui do material ao longo da aula toda. Não deixem de dar uma olhada lá, eu também ponho dicas, adoro tirar dúvidas. Venham sempre falar comigo. A professora se diverte com essas coisas, às vezes o pessoal traz casos práticos e tal. Enfim, adoro comentar. Adoro ter essas interações com vocês. Então, fiquem à vontade para falar comigo. Sabadô, né? Fiz até um movimento aqui no meu sabadô de material. Vamos se divertir. Vamos fazer dessa aula uma aula animada, né? E começando. Vejam só. Comecei aqui no material mostrando os tópicos que eu pretendo tratar hoje. Serão 6 temas, né? Estou com uma meta bem ousada aí, né? Não vamos falar em metas, né? Vamos dobrar a meta. Enfim, piadinhas. Mas veja, esses são os assuntos mais cobrados nas provas, né, de Direito Internacional. Quem é aluno da ProAB sabe que a gente tem todas as questões dos últimos exames comentadas na nossa plataforma. A gente faz um estudo proporcional e tem uma probabilidade, né, de certos assuntos caírem, e esses são os assuntos de maior probabilidade de caírem no seu exame. Tanto em direito internacional público como em direito internacional privado. Vocês sabem que a OAB ela não diferencia, ela fala apenas em direito internacional e ambos os ramos são cobrados. Professora, eu não sabia nem que tinha 2, já estava com medo de um. Calma, jovem, vamos explicar tudo aqui, tá? Então, a FGV tem mantido uma tradição de cobrar nas duas questões, né, uma de público e uma de privado. Vez ou outra eles quebram essa tradição, muito raro. Às vezes cobra 2 de privado ou 2 de público, mas isso é muito excepcional. O padrão é manter essa proporcionalidade. Uma questão de público, uma questão de privado, então a gente tem que estar preparado para tudo. Então, essas são as temáticas que eu vou abordar com vocês aqui hoje. A meta aqui é de resolver questões, né? É um aulão de resolução de questões, mas para isso, claro, de nada adianta eu apenas resolver as questões aqui. As questões se repetem muito, mas elas se repetem no sentido de a mesma logística, né? Cobram uma coisa diferente aqui e acolá, então é interessante a gente revisar a matéria
ou aprendê-la, né? E a partir disso, depois de fazer uma revisãozinha do assunto, eu trago uma questão para a gente consolidar, ok? Então, no direito internacional público, que é onde a gente vai começar, só um segundinho. Manter-me hidratada, porque, como disse, falo muito, falo rápido. Então, ó, concentração, pelo amor de Deus, que aqui é ao vivo, a gente não pode, né? Mexer aqui na velocidade das aulas e tal. Os alunos brincam que minhas aulas não dá para assistir acelerado, tá? Então eu vou fazer juiz a isso e seguir aqui no ritmo rápido e focado. Então, o direito internacional público, gente, vai ser o primeiro ramo que a gente vai tratar. Para quem nem se situa muito bem nas diferenças, gente, o direito internacional público é o direito internacional por excelência, digamos assim. É aquele que vai tratar, a gente vai estudar as relações na sociedade internacional. Então, a relação entre os estados, os sujeitos de direito internacional, a gente vai falar de tratados internacionais, Convenção de Viena. Aqui também a gente trata, e é um assunto que eu vou trazer hoje, um dos assuntos mais cobrados, são as questões do direito migratório, que se costumava chamar de condição jurídica do estrangeiro. Hoje já se evita até um pouco essa expressão estrangeiro. Enfim, as questões de nacionalidade, que estão na nossa Constituição, que até tocam o direito constitucional também, nas questões de imunidade da jurisdição estatal, tudo isso é tratado no direito internacional público, que é tido como o direito internacional por excelência. O direito internacional privado, como o próprio nome já diz, né, vai tratar de questões privadas, de relações privadas, mas que tenham nelas uma relação de extraneidade, um elemento de internacionalidade. E isso tem sido cada vez mais comum, o direito internacional privado, inclusive, tem se fortalecido bastante nos últimos tempos. Isso porque hoje, né, as relações se tornam cada vez mais complexas, com a internet, enfim, o mundo globalizado. As relações hoje ficam muito mais próximas, independentemente da distância. Então, isso faz com que as relações privadas sejam cada vez mais atingidas, né, por questões de direito internacional. Então, hoje as pessoas viajam mais, por exemplo, cruzam as fronteiras. Você, meu amigo, com a sua carteirinha da OAB em breve, né, vai comemorar os seus primeiros honorários, sua primeira grande causa, uma viagem internacional, por exemplo, né? Imagina você, minha amiga, você acaba, né, se envolvendo aí numa affaire com um estrangeiro, com um gringo, né? É um francês, se você for fazer o seu tour pela Europa. E aí lá, eventualmente, você pode casar com essa pessoa, ter filhos, tudo isso vai trazer implicações jurídicas. Então, são relações privadas, mas com elementos que tocam jurisdições de estados diferentes, no caso aí você como brasileira, eventualmente esse francês, esse filho, onde quer que ele nasça. E esses elementos vão fazer com que um direito, no caso o direito internacional privado, tem que dar respostas, como, por exemplo, qual vai ser a legislação aplicável para esses casos, qual vai ser o foro, o juízo competente para julgar causas envolvendo esses casos. Estão me entendendo? Então, são relações de direito privado, mas com alguns pontos, né, que vão tocar o direito internacional. E aí, por isso que a gente vai chamar de direito internacional privado. Então, é bem diferente da pegada do direito internacional público. Mas vamos lá. Vamos começar e a gente vai entendendo isso mais claramente. Então, eu vou começar, como eu disse a vocês, pelo direito internacional público. Vamos começar com o chamado direito migratório ou a condição jurídica do estrangeiro, como eu disse. Dos temas, sem sombra de dúvidas, mais cobrados, sempre foi, gente, muito, muito cobrado, tá? Antes, a nossa legislação era o chamado Estatuto do Estrangeiro. Essa legislação foi revogada. Toma cuidado com material desatualizado. Eu vejo muito aluno que pega livro, pega PDF, pega coisa antiga, que ainda está lá com o bom e velho Estatuto do Estrangeiro da década de 80, pegada totalmente diferente. Uma perspectiva aí até de uma legislação de um período de exceção, né, no Brasil um período ditatorial, então via aqui o estrangeiro como um verdadeiro inimigo, né, tinha, diversos dispositivos totalmente anacrônicos com a nossa Constituição, com o Brasil nessa figura de signatário de diversos tratados de direitos humanos, isso não batia, né, então em boa hora, a gente veio com a chamada Lei de Imigração, alguns ainda chamam de nova Lei de Imigração, mas foi desde 2017, já caminhamos bastante aí com ela. E ela trouxe não só uma mudança legislativa, mas uma verdadeira mudança de paradigma para enxergar esse migrante, esse visitante, esse estrangeiro, até se evita já o uso atual do termo estrangeiro, mas enfim, né, coloco porque costuma ser comum ainda na doutrina, nos livros, e
A ideia é ver essa pessoa como sujeito de direitos e buscar também a sua proteção. Então, essa nova lei ela já vai falar de direitos, de garantias. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso também cai na OAB. Né? Não vai dar para a gente revisar muitas questões de cada assunto, mas a gente já teve mais de uma vez, né, a OAB cobrando os princípios dessa legislação, os direitos e garantias. Então, você entendendo que o migrante, o estrangeiro, passou a ser visto como um sujeito de direitos, isso pode até te ajudar, né, a responder as questões de prova. Essa lei ela não é muito longa, acho que ela tem 125 artigos. Se você tiver tempo, conselho é leia. Se não der, né, vamos ver o que a gente pode fazer por aqui. Mas, assim, uma lei rápida que flui rapidamente e, às vezes, você fazer uma leitura dela te ajuda a reconhecer, né? Às vezes aparece ali na prova, você fica, poxa, eu li essa garantia, né? Então, você fica minimamente familiarizado com a temática. Então, vale muito a pena, fora resolver as questões, né? Como eu falei para vocês, você, estudante do Está para a OAB tem acesso a todas as questões comentadas na nossa plataforma. Vale muito a pena estudar por questões anteriores, porque a FGV ela repete muito as fórmulas, ok? Então, dentro da lei de imigração, tem diversos assuntos. Como eu disse, a parte de princípios de garantias é importante, a parte de vistos é importante, mas sem sombra de dúvida, a parte mais cobrada é essa parte aqui, da retirada compulsória. Professora, mas mesmo a gente tratando todo mundo como sujeito de direitos, a gente expulsa ainda migrante estrangeiro? Sim, sim, a gente retira compulsoriamente, com institutos, né, variados, mas sempre garantindo também direitos, contraditório, ampla defesa, enfim. E é importante a gente entender a diferença desses institutos. A maior parte das questões, ela não vai aprofundar, gente, muito detalhadamente nesses institutos, não. Ela quer saber se você sabe o que é cada uma dessas coisas. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A repatriação, ela está prevista lá no artigo 49 da nossa lei de imigração. Ela apareceu assim como uma novidade da lei de imigração. E ela traz justamente essa previsão de que se trata da devolução de uma pessoa, de um migrante, numa situação de impedimento. Lá no artigo 45, ela vai detalhar quais são essas situações de impedimento, mas a gente não vai detalhar isso aqui agora. Fato é, pessoas nessas situações de impedimento no próprio controle fronteiriço. Então, antes mesmo de entrar propriamente, você sabe, viajando, a gente passa ali, né, sempre num controle fronteiriço para entrar num país estrangeiro, e ali mesmo, verificando que a pessoa está em uma dessas situações de impedimento, a pessoa é devolvida, né, para o seu estado de origem. Então, essa é a chamada repatriação. Impedimentos são vários. Na época até da nossa pandemia, uma situação de impedimento era não cumprir as regras sanitárias. Então, por exemplo, alguma pessoa que não tivesse vacina ou não tivesse um teste negativo, seria repatriada, tá? A deportação, ela implica uma entrada ou permanência irregular no território estrangeiro. Então, ela vai ter a ver com problemas documentais, né? Problemas, por exemplo, envolvendo visto, a modalidade do visto. Então, ou a pessoa entra já de antemão irregularmente, ou ela entrou regularmente e permanece de forma irregular, tá? Essa é a ideia do artigo 50 ao falar de deportação. Agora, traz sempre assim, a lei de imigração, ela traz esses detalhes de que a gente não procede à deportação se isso implica uma extradição não admitida pela legislação brasileira. A gente vai ver que existem várias situações em que não será cabível a extradição, e nessas outras medidas de retirada, a gente também não vai permitir, porque, caso contrário, a gente teria aí uma extradição velada, né, digamos assim. Então, também não será possível, ok? A expulsão, então, recapitulando, repatriação e deportação, não falei de crime, né? Falei situação de impedimento, no outro caso aqui, situações documentais, né? Problemáticas. A expulsão, a gente vai ter uma situação de maior gravidade. Então, a gente vai ver uma situação não só de crime, mas de crimes graves, gente. Então, a gente tem os crimes do TPI, no inciso 1, então, genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, ou, né, crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade. Então, não vai ser qualquer crime, não vai ser uma mera irregularidade documental. Estou falando aqui de situações bem sérias, tá? Para gerar a expulsão. Inclusive, foi a nova lei de imigração, ela regularizou, né, ela especificou muito melhor a expulsão. A expulsão tinha uns conceitos muito abertos no Estatuto Estrangeiro, que agora ficou bem amarradinho, bem previsto aqui nessas situações de crime, garantindo também aqui, contraditório, ampla defesa, assistência da DPU e sempre a necessidade de trânsito em julgado, tá? Então, expulsão é uma medida muito séria. Coloque sempre nessa caixinha de coisas mais sérias. Já
A extradição, falei da expulsão, agora extradição. A gente tem uma medida de cooperação internacional, em que ou o Brasil vai receber um pedido ou vai pedir, né? Então, ou concede ou solicita, a gente tem a extradição ativa ou passiva, também diante de crime, né? Uma condenação criminal definitiva ou para fins de instrução processual penal. Algumas situações em que não cabe extradição, quando o indivíduo for brasileiro nato, certamente vocês acompanharam aí na mídia recentemente o caso Robinho, né? Robinho foi condenado na Itália por lá ter cometido um crime, veio para o Brasil e a Itália está pedindo a extradição dele, né, para que lá cumpra essa pena. No entanto, Robinho é um brasileiro nato. E o brasileiro nato, minha gente, nunca poderá ser extraditado. Nunca, nunca, nunca. Adoro dizer esse nunca, bem cheio. Por que é tão difícil dizer nunca no direito, né? Mas aqui é um caso de nunca, tá? Então, não tem discussão sobre essa situação. O que se está discutindo hoje, no caso Robinho, é a possibilidade dele, ou não dele cumprir pena aqui. Né? Tem uma discussão mais aprofundada aí no STJ que não vale nem a pena a gente adentrar. Mas fato é, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Então, por ser brasileiro nato, o Brasil não vai entregar esse brasileiro para a Itália, ok? A gente extradita estrangeiros, mas não brasileiros natos. Ou naturalizados, em raras hipóteses, né? Crime acontecido antes da naturalização ou envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Outras situações, né, quando o fato não for considerado crime no Brasil, então tem que ter esse princípio da identidade, não tem havido, né, já a prescrição do crime, não constitua crime político, enfim, tem várias situações que muitas vezes são cobradas, tá? Essas hipóteses em que não cabe extradição. Então, lembrando que a extradição vai implicar esse crime, né, ocorrido fora, e aquele Estado vai pedir que a gente entregue esse sujeito que ou está sendo acusado de ter cometido esse crime, ou já foi condenado para o cumprimento da pena. Então, existem tratados que vão tratar disso, ou a própria promessa de reciprocidade. Isso é um instituto bastante comum do direito internacional. E, por último, um instituto um pouco mais diferente, mas já foi cobrado em prova, que se trata da entrega. Ela é muito específica para o caso do TPI, né? Então, crimes de competência do TPI, quem é o TPI? Tribunal Penal Internacional. Ele vai tratar de crimes como genocídio, guerra, crime contra a humanidade, tá? Então, não se confunde com a extradição, porque a gente não entrega para um Estado estrangeiro, a gente entrega para o Tribunal Internacional, que é um tribunal ao qual o Brasil já submeteu a sua jurisdição. Tá? O Brasil tem na própria Constituição essa previsão e a gente pactuou, né, com o Estatuto de Roma e aderiu à competência desse Tribunal Penal. Vamos à questão recentíssima, tá? Do 36º. Então, a questão vai dizer o seguinte: a medida de retirada compulsória de pessoa nacional de outro país que ingressou em território nacional com visto de visita e está exercendo atividade remunerada será. Veja, já denunciado, estou vendo que ele está falando em visto, não falou de crime, né? Vamos olhar item, mas eu já consigo descartar bastante coisa que eu sei que não é aqui, tá? A letra A, então, vai falar da repatriação. Repatriação é aquela que acontece já no controle fronteiriço. Então, é a medida de devolução da pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Veja, o conceito, né, está de acordo com o artigo 49, mas esse não é o caso do enunciado da nossa questão, porque aqui pelo enunciado a pessoa já tinha, já ingressou com visto de visita, mas está exercendo atividade remunerada. Então, não é uma situação dela estar no controle fronteiriço, ela já ingressou e ela está em alguma irregularidade aí, documental ou com relação ao seu visto. Então, letra A não é. Letra B vai falar de deportação, estou chegando mais perto, né? É a medida decorrente do procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Esse é justamente o nosso gabarito, tá? É o conceito de deportação, a situação migratória irregular, e isso porque quem tem visto de visita não pode exercer atividade remunerada, tá? Existe visto específico para isso. O visto de visita não permite, então a gente estaria na letra B, aqui na hipótese de deportação. A letra C, a gente vai falar de expulsão, vamos ler, mas a gente já sabe que expulsão vai ser aqueles crimes mais graves, então aqui não temos crime, não é o caso. Trouxe aqui o conceito do artigo 54 para a gente revisar, né? Está dizendo que cabe a expulsão, que é medida de retirada compulsória, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. O conceito está correto, mas não é a situação narrada no nosso enunciado. E a letra D vai falar da extradição como medida de cooperação internacional.
quando o Estado, né, concede ou solicita a entrega de pessoa contra quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução. Está correto, mas também, mais uma vez, não corresponde ao nosso enunciado. Ok? Deu para entender, né? Eu coloquei aqui no final um quadrinho, né, para salvar vidas aí, para você olhar, revisar, olhar perto da sua prova. Então, para você entender, ó, cada uma dessas medidas de retirada, elas se caracterizam de forma bastante diferente uma da outra. Então, se você conseguiu diferenciá-los, nós já está muitos passos à frente. Esse tipo de questão que a gente acabou de ler do 36º, é muito comum. Tem questões repetidas, né, sempre nessa mesma pegada, né, basicamente trabalhar com os conceitos das medidas. Então, se você conhece esses conceitos, você já está bem à frente, ok? Vamos seguir agora no nosso próximo assunto, a gente vai falar de imunidades. Essa parte de imunidades tem algumas questões que vão cobrar as imunidades diplomáticas, né, específicas dos sujeitos que trabalham nesses órgãos, mas a gente tem muita situação da imunidade do próprio Estado. Que, gente, como regra, o direito internacional ele vai trabalhar com o conceito de soberania. Os Estados são soberanos. Perdão, gente, eu tô com um pigarro terrível, mas é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, a gente tá... Tô saindo de uma sinusite braba, mas... faz parte. Estou aqui, resistindo bravamente, tomando bastante água. Vamos chegar até o final. Aí vejam só, deixa eu colocar aqui o material para vocês na tela. A chamada imunidade à jurisdição estatal, ela vai tratar justamente disso. O fato é, o Estado, por ser soberano, como regra, ele não pode se submeter à jurisdição de outro Estado estrangeiro, né? Isso é um pressuposto da própria soberania. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, o Brasil, ele não poderia julgar um outro Estado por algum ato que ele teria cometido né, por essa questão da chamada imunidade da jurisdição estatal. Isso é uma regra, tá? Uma doutrina e as convenções internacionais vão apurar isso um pouco mais. E a gente vai dividir essa imunidade na chamada imunidade de jurisdição e na imunidade de execução. A imunidade de jurisdição, ela trabalha com a parte do conhecimento, tá? Então, para eu julgar, né, no processo a questão da própria cognição, né, a fase de conhecimento. Então, a teoria adotada para a imunidade de jurisdição, nesse caso, é a chamada teoria relativa. Então, eu vou poder julgar um Estado, depende, né, sobre que atos estamos tratando aqui. O chamado atos de gestão, não há imunidade. Os atos de gestão são aqueles atos em que o Estado estrangeiro age tal como um particular. Por exemplo, sei que está muito abstrato, uma embaixada, um consulado. Ele contrata pessoas aqui no Brasil, né? Então, ele contrata, por exemplo, uma atendente segurança, né? Vamos colocar assim. Então, ele vai assinar carteira, né? Vai agir tal como um particular. Eventualmente, se ele não paga as verbas trabalhistas dessa pessoa, essa pessoa poderia judicializar contra esse Estado. Porque, nesse caso, o Estado agiu por um ato de gestão, e não há imunidade nesse caso. Mas existem os chamados atos de império, né? O nome já diz aqui, um ato de império tem a ver com atos que o Estado age com soberania, e aí não cabe a ingerência de outro Estado, nesse caso. Por exemplo, um ato de guerra, a própria concessão de visto, né? Concessão de visto, ela é muito da discricionariedade de cada Estado, né? Você permite, você cria regras, cada Estado tem suas regras próprias, cada país tem os seus procedimentos. Então, nesses casos, o Estado teria imunidade de jurisdição. Agora, a gente tem também a chamada imunidade de execução, e como regra, a teoria é absoluta, ou seja, o Estado tem imunidade de execução, ele tem os bens protegidos, né, e não estaria sujeito, por exemplo, a um processo de penhora no processo de execução. Então, eu dei o exemplo dessa ação trabalhista e de segurança contra a Embaixada dos Estados Unidos. Tudo bem, ele não tem a imunidade de jurisdição, mas eu poderia executar, eu posso, por exemplo, me apropriar, penhorar bens dessa embaixada, como regra do direito internacional? Não, tá? Então, porque a imunidade de execução, como regra, é absoluta. Existem alguns desdobramentos disso, por exemplo, se o bem não tivesse relação com os serviços da embaixada, mas já é um apuramento maior da doutrina de jurisprudência que não costuma ser cobrado. Então, aqui, esses são os conceitos que você precisa saber.
Quando a gente fala de imunidade, se o Estado está agindo como um Estado soberano, né, num ato de império, ele é imune, então ele não se submete a outra jurisdição estatal. Com relação a atos de gestão, atos em que eu ajo como particular, né, tal como outro particular agiria também, aí seria possível sim se submeter à jurisdição. Quanto à execução, como regra, não, tá? Então a imunidade é absoluta. Como é que a OAB cobra isso? Casos práticos, né? Vamos dar uma olhadinha nessa questão? Questão recentíssima, tá? Do 38º. Então, um brasileiro, ele teve seu pedido de visto de trabalho negado por uma representação consular de um estado estrangeiro. Inconformado, consultou você, meu amigo, nosso futuro advogado, para adoção das providências cabíveis no Brasil. Após a avaliação do caso, você concluiu que nenhuma medida judicial é cabível, deve ser proposto um mandado de segurança, reclamação trabalhista, reclamação trabalhista? Negou o visto de trabalho, mas tudo bem. Uma ação condenatória por obrigação de fazer. E aí, eu acabei de falar para vocês que, com relação aos atos de império, em que o Estado age, né, de acordo com a sua soberania, o direito internacional prevê uma imunidade de jurisdição absoluta, né? Então, nesse caso, nenhuma medida judicial é cabível. Ok? É típico aqui a cobrança da imunidade de jurisdição com base num caso prático. Mas se a gente quiser detalhar ainda mais, a Convenção de Viena sobre relações consulares prevê essa imunidade de jurisdição de forma expressa, né? Então fala aqui, ó, dos funcionários e empregados que não estão sujeitos à jurisdição de outras autoridades, do Estado receptor, que é onde, né, eles estejam, pelos atos realizados no exercício das funções. Então a concessão de visto implica essa imunidade. Então, não cabe nenhuma medida judicial cabível. E isso é um clássico, né, minha gente? Quem já tentou aí, a gente ouve muito falar, né? Pessoas que têm visto negado. Estados Unidos é um bom exemplo de estado que restringe bastante, né, a concessão de visto. E não tem o que fazer, né? Se você teve negado, cabe a você esperar o tempo permitido para tentar novamente. E muitas vezes eles negam, inclusive, sem justificativa. Não tem justificativa, às vezes é meio aleatório. Parece até que tem uma cota, né, para negar. De repente, nega de alguém e não tem o que fazer. Né? Imunidade de jurisdição é um ato de império. Realmente, a entrada, por mais que haja, né, uma liberdade de fronteiras, o território é um elemento da soberania estatal. Então, o Estado ele pode, sim, proibir quem ingressa no seu território. Ok? Agora, vamos lá. Nacionalidade. Eita, que esse assunto é bom. Gente, eu e meu pigarro. Quem tiver agonia, me perdoe, viu? Mas vamos lá. Nacionalidade. Gente, nacionalidade é um tema que vale aqui, vamos fazer promoção, né? Estude um e leve em 2 matérias, porque é uma disciplina que pode ser cobrada tanto aqui em constitucional, tanto aqui em internacional, como em constitucional, né? Porque o regramento da nacionalidade está na Constituição. Então, sim, muitas vezes é cobrado lá em constitucional, mas muitas vezes é cobrado aqui em internacional, ok? Então, é preciso sim conhecer quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados. A gente teve uma mudança constitucional importante no ano passado, 2023, tá? A gente teve final do ano, né? No último trimestre, ali foi outubro, novembro, que ainda não foi cobrado em prova. Então, tem chance, sim, de ser cobrado agora, que tem a ver com o regramento da perda da nacionalidade. Teve uma emenda que alterou substancialmente o regramento, e isso pode vir a ser cobrado aqui no seu exame, no 40º exame. Então, vamos relembrar, né, as regras aí de nacionalidade, quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados, e ver aí o que é que teve de mudança e aproveitar e fazer uma questãozinha aqui de direito internacional para a gente revisar a temática, ok? Então, vamos lá. Brasileiros natos. Vejam, a Constituição, ao falar em nacionalidade, a doutrina também, ela vai falar na nacionalidade originária e na nacionalidade derivada, certo? Os brasileiros natos são aqueles que detêm a nacionalidade originária. Essa nacionalidade originária, gente, ela decorre meramente do nascimento, tá? Então, eu tô falando isso porque eu vejo muitos alunos que não só se confundem
por não lembrarem das hipóteses, mas não conseguem diferenciar o brasileiro nato do naturalizado, nacionalidade originária da derivada. Vejam, a nacionalidade originária, ela decorre do nascimento. Eu não preciso fazer nada. Basta nascer. E você vai, ao nascer, né, você, meu amigo, ao nascer, incorreu em regras de concessão de nacionalidade. Você nasceu no Brasil, estou presumindo, creio que a maioria aqui, você foi resguardado pelo critério territorial, o jus soli, que é o que a gente adota aqui no Brasil, e com isso você se tornou um brasileiro nato. Você não precisou fazer nada, bastou nascer aqui no Brasil, tá? Eu nem pedi para ser brasileira, mas já fui. Essa é a nacionalidade originária, esse é o conceito de ser um brasileiro nato. Isso decorre do nascimento. Quando a gente fala num brasileiro naturalizado, isso vai depender de um ato de vontade, tá? Então, eu preciso cumprir alguns requisitos, demonstrar o cumprimento desses requisitos e aí sim, eventualmente, adquirir, por isso que se fala em nacionalidade secundária ou nacionalidade adquirida, tá? Porque eu preciso requerer, cumprir requisitos e aí adquirir, eu me torno um brasileiro naturalizado. Então, isso pressupõe que um estrangeiro tenha vindo ao Brasil, morado um certo tempo aqui, aprenda o português, né, cumpra os requisitos, que vão variar, estão lá na nossa lei de imigração, e a partir daí ele se tornará um brasileiro naturalizado. Então, o brasileiro nato nada tem a ver com brasileiro naturalizado. O brasileiro nato é aquele que bastou nascer, é uma nacionalidade originária. Todo mundo ao nascer, como regra, vai adquirir alguma nacionalidade. E isso, inclusive, é protegido pelo direito internacional, porque não ter uma nacionalidade implica uma situação de apatria ou apatridia, e isso é vedado pelo direito internacional, pelos tratados de direitos humanos, né? A gente até já teve que emendar a nossa Constituição, porque a um dado momento, sem querer, a gente tinha brasileiros fora do Brasil que acabavam se tornando apátridas, né? Filhos de brasileiros, enfim, a gente vai falar sobre isso quando chegar nas hipóteses. Deu para entender? Então, a gente vai olhar esse artigo 12 com essa visão agora mais consciente, né? Consciente de que brasileiros natos são aqueles que nasceram no Brasil e, conforme alguma regra, né? Perdão, não nasceram no Brasil, nasceram e, conforme algum dos incisos do artigo 12, se tornaram brasileiros natos. O inciso 1 fala em nascer no Brasil, mas não só nessas hipóteses. E ser um brasileiro naturalizado implica alguém, um estrangeiro, que veio ao Brasil, aqui se radicou e assim requereu a adquirir a nacionalidade brasileira, se tornando um brasileiro naturalizado. Daí a gente falar em nacionalidade adquirida, secundária, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no artigo 12. Vejam só. Então, os brasileiros natos, está aqui no artigo 12, veja que eu até negritei, né? Os nascidos, os nascidos, os nascidos, tá? Então, os nascidos no Brasil, essa é a regra principal que a gente adota, o jus soli. O jus soli, gente, que é o critério territorial, é típico de países mais novos, né? Então, aqui no Brasil, a gente foi uma colônia, né? Então, a gente precisava, em um dado momento, povoar, né? Justificar, ter mais brasileiros. Então, para todo mundo que chegava aqui e nascia, a gente concedia a nacionalidade brasileira. Se você conhece alguém que tenha ou tenha buscado uma dupla nacionalidade europeia, né, muitas vezes isso vai decorrer de um avô, de um ascendente, porque os países europeus são países mais velhos, eles costumam adotar um outro critério que a gente adota também, está nos outros incisos, que é o jus sanguinis. Lembram disso? Então, o critério sanguíneo. Né? Então, os países mais antigos, eles costumam dar uma prioridade à consanguinidade e não ao critério territorial. Não basta nascer em solo europeu, você tem que ter ascendência, tem que ser filho. Né? Então, são países também que passaram por muitas diásporas, muitas guerras, e eles querem justamente perpetuar a nacionalidade. A nacionalidade é um elemento de vínculo, né, com o Estado. É um direito e é um vínculo com um Estado soberano. Tá? Então, no Brasil, o caso mais comum, a linha A, nasceu no Brasil, você é brasileiro nato. Mas se eu nasço fora do Brasil, de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço, por exemplo, os filhos dos diplomatas, eles também são brasileiros natos. Isso é um instituto muito comum no direito internacional, né? As pessoas, os diplomatas, os cônsules, né, as pessoas que exercem essas funções a serviço de cada país, é como se eles carregassem, né, a nacionalidade com eles para os seus descendentes. Então, nesse caso, a gente tem um critério
sanguíneo e funcional. Então, o diplomata que está pelo mundo, onde o filho dele nasceu, o filho dele é brasileiro, não precisa de nenhuma formalidade, porque ele está ali a serviço, ele carrega, né, esse critério funcional carrega essa nacionalidade, esse critério sanguíneo e fortalece aí, né, digamos assim, a perpetuação da nacionalidade brasileira. A linha C, ela se divide em duas partes, tá? São duas hipóteses. Inclusive, a gente acrescentou isso por emenda lá em 2007, como eu disse, até para fugir de uma situação que incorria em apatridias, né, indesejadas. Então, primeiro caso, nascidos no estrangeiro, eu amo esse no estrangeiro, né, é tão antiquado, né, você foi para o estrangeiro, viajei para o estrangeiro. Então, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiras também, desde que registrados em repartição brasileira competente. Então, imagine, né, um casal de brasileiros que decide sair do país, vai morar em Portugal, tem um filho lá. Seu registro, né, aquele filho, numa repartição consular brasileira, aquele filho já é brasileiro nato, tá? Não precisa de nenhum outro procedimento. Então, e os consulados, eles servem muito, gente, para essas atividades cartorárias, né? São como cartórios internacionais, né? Então, visto, documento, o estrangeiro, ele usufrui muito, né? O brasileiro morando fora, ele usufrui muito dos serviços do consulado, para seja lá o que ele precisar. Tá? Então, essa é a hipótese 1. E a outra hipótese é, se esse registro não ocorrer, né, se essa pessoa venha a residir no Brasil futuramente e opte, após adquirir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, se os pais não o fizeram, não fizeram o registro, no futuro, né, uma vez maior de idade, já, né, podendo ter esse poder de decisão, vindo morar no Brasil, a pessoa pode optar pela nacionalidade brasileira. E aí, preste atenção, se torna brasileiro nato, porque isso é um direito que decorreu do nascimento, por ter nascido de pai ou mãe brasileira fora do Brasil. Então, não é uma naturalização, não tem que cumprir os requisitos da lei de imigração. Não, eu sou brasileiro nato, só que eu só estou fazendo essa opção após adquirida a maioridade, porque os meus pais não me registraram lá atrás. Essa hipótese, essa segunda parte, era a que a gente já tinha. A primeira parte era a que a gente não tinha, que veio por emenda. Por isso que isso precisou ser emendado na Constituição. Ficou, inclusive, apelidada como a emenda dos brasileirinhos apátridas, né? Porque a gente ficou por muito tempo, por exemplo, né? Jogadores de futebol que iam morar na Itália, critério lá é o sanguíneo, ele é casado com uma brasileira, nasceu o filho lá, né? Nem ele se tornava italiano, por exemplo, porque pai e mãe eram brasileiros, e para se tornar brasileiro tinha que esperar a maioridade e vir residir aqui. Não havia essa opção do registro em repartição brasileira competente. Então isso veio por emenda constitucional e foi uma situação muito importante para corrigir essas irregularidades, né? Filhos, tipo o filho do Ronaldinho, né? Do Ronaldo Fenômeno, o Ronald, tinham vários brasileiros, filhos de pessoas grandes, né, famosas e tal. Isso foi uma pressão grande no Congresso Nacional para a gente alterar. Então, mas isso faz tempo, tá? Desde 2007, a gente tem a linha C com duas hipóteses. Os brasileiros naturalizados são aqueles que adquiram, né, ou requeram, vejam, né, é uma naturalização, um processo de naturalização. Então, são aqueles que, na forma da lei, que lei é esse? Que lei é essa? A lei da migração. Então, eles adquirem, né, cumpridos os requisitos previstos em lei. No caso de países de língua portuguesa, a residência é reduzida para um ano só, um ano ininterrupto e idoneidade moral. Critério mais fácil, né, porque a língua é um elemento muito importante da naturalização. Se o cara já vem, né, de um país de língua portuguesa, esse tempo é encurtado. Também a gente tem na linha B, né, o caso dos 15 anos, né, a extraordinária. Então, após 15 anos, se não houver condenação penal, uma vez requerido, é possível também a naturalização desses estrangeiros. Perda da nacionalidade, minha gente, eu botei até aqui um alerta vermelho, presta atenção, emenda constitucional 131 de 2023. Não vou ter questão sobre isso, porque ainda não foi cobrado, mas eu estou aqui com uma mini aposta, tá, que isso pode vir a ser cobrado. Antes, esse artigo 12, ele trazia uma previsão, né, da perda de nacionalidade, quase que como uma regra de que a dupla nacionalidade implicava a perda da nacionalidade brasileira. Isso não era muito realizado na prática, mas a gente teve um caso que até na minha aula, eu sempre comento na minha aula padrão teórica, que foi um caso da brasileira chamada Cláudia, que ela foi condenada já, eu ia dizer acusada, mas foi condenada, de ter matado o próprio marido, que era um americano, né, morou nos Estados Unidos,
foi acusada de matar o marido e fugiu para o Brasil. Esse cara era um militar, então ele teve muita força política, muita movimentação política para buscar a extradição dela para cá. Ó, extradição que a gente já estudou. Então, levar essa brasileira para lá para cumprir a pena ou para, na época, ainda ser processada, né? Era uma brasileira nata. Como regra, não pode ser extraditada. O que foi que aconteceu? Ela já tinha se naturalizado norte-americana. E na naturalização, no processo de naturalização norte-americano, implica você negar a sua nacionalidade originária. Então, aqui no Brasil, foi feito um processo de perda da nacionalidade brasileira dela. E uma vez que ela perdeu a nacionalidade brasileira, ela tornou-se estrangeira e ela foi extraditada. Isso gerou muita repercussão. E essa era a redação da nossa Constituição, que ela dizia que se eu adquirisse outra nacionalidade, eu perdia a nacionalidade brasileira como regra, exceto em situações em que fosse quase que obrigatório eu adquirir essa nacionalidade, para, por exemplo, exercer os direitos civis. E aí, o que se entendeu é que hoje, justamente com o mundo mais moderno, mais globalizado, toda como eu falei aqui, né, esse movimento de pessoas, tem sido cada vez mais comum os brasileiros adquirirem outras nacionalidades, terem uma dupla nacionalidade, para facilitar mesmo a sua vida, ainda que isso não seja imprescindível ou obrigatório para o exercício da sua vida civil, é um facilitador, né, para a vida fora do país e não implicaria necessariamente eu querer abrir mão da minha nacionalidade. Então, fruto de tudo isso, houve essa movimentação e agora a perda da nacionalidade brasileira, ela ocorre nessas duas hipóteses. O cancelamento da naturalização, isso a gente já tinha, mas agora a gente tem as hipóteses muito mais bem delimitadas. Então, fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. E o inciso 2, só se a pessoa fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira. Então, ela não pode mais ser uma perda de nacionalidade automática, como acabou se permitindo, digamos assim. E, por fim, a renúncia da nacionalidade não impede também o interessado de readquirir essa nacionalidade brasileira originária. Então, também é possível readquirir. Veja, aqui também que eu grifei, que ressalvou a apatridia. Então, eu não posso também abrir mão e ficar sem nacionalidade por causa dessa proteção do direito internacional que eu comentei com vocês, tá? A apatridia é você não ter pátria, né? Não ter nacionalidade. E isso não é bem aceito pelo direito internacional, não é permitido, né? Então vamos lá, vamos para a nossa questão para a gente encerrar direito internacional público e partir para o direito internacional privado. Estamos no tempo, tudo bem? Estão bem por aí vocês, né? Não estou nem parando a aula porque não dá muito tempo de interação, tá? Mas acompanhem, vão comentando, vão deixando dúvidas, vamos movimentar isso aí. Firmes e fortes, né? Já estamos chegando na metade da aula, se você aguentou até aqui, estamos bem. Questão aqui, recentíssima também, vejam a numeração aí. Quem lembra dessa questão? Quem já fez, quem chegou a fazer a prova ou revisou? Veja, temos Klaus, nascido na Alemanha, filho de Ângela, também alemã, e de Afonso, brasileiro. Estava no país germânico, porque foi contratado por empresa privada local. Klaus, com 18 anos, resolve seguir os passos do pai, vem para o Brasil cursar engenharia, na Universidade Federal. Para tanto, e para concorrer às vagas comuns, ele deseja ter reconhecida a nacionalidade brasileira. Então, eu estou vendo aqui que Klaus, ele nasceu na Alemanha, né? Mas ele tem um pai brasileiro. Nascido, estou falando de um brasileiro nato, aqui, né? Filho de pai brasileiro, mas nasceu fora. E está aqui no Brasil, já depois de 18 anos, olha os elementos que a questão colocou, e está querendo ter reconhecida a sua nacionalidade brasileira. Vai ser possível? Você acabou de ver essa hipótese, né? Mas vamos olhar item por item. A letra A vai dizer que ele não poderá optar pela nacionalidade brasileira, pois Afonso, ainda que brasileiro, não estava na Alemanha a serviço do Brasil. Não, né, gente? A linha C, ela não faz essa exigência, né? Basta que, né, ele seja nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, e que venha residir e opte após atingir a maioridade. É exatamente essa segunda parte aqui que foi cobrada na questão, tá? Ele realmente não foi registrado. Se ele tivesse sido registrado, ele já teria resolvido, mas a questão não falou nada que ele foi registrado. Então, ele realmente tem que vir ao Brasil e cumprir esses requisitos aqui. A letra B vai dizer que Klaus poderá ter conhecido a condição de brasileiro nato, se fixar residência no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, ainda que não tenha sido registrado, certinho, né? Vai falar justamente desse artigo 12, inciso 1, a linha C. A letra C vai dizer que ele,
aquilo que eu disse, poderá adquirir apenas na condição de naturalizado. Não, minha gente, isso é um brasileiro nato, tá? É um brasileiro nato, é uma nacionalidade que decorreu do próprio nascimento. Ao nascer, ele se enquadrou, né, nessa norma de nacionalidade e podendo sim ser um brasileiro nato, não naturalizado. E por último, a letra D fala que a comunicação em língua portuguesa mostra-se como condição para obtenção. Não. Para o brasileiro nato, não há essas condições. Essas condições exigem justamente para naturalização. A naturalização que vai falar os que, na forma da lei, né? A forma da lei vai exigir que se fale português. Nesse caso aqui, não há uma exigência porque ele é um brasileiro nato. Ok? Entendido? Vamos passar para direito internacional privado. Todos bem aí? Repor aqui minha água. Firme e forte. Esses são os assuntos que nós vamos verificar agora em direito internacional privado. Vamos lá? Espera aí que eu me enrolei aqui no material, tirei da tela. Vamos lá. Pronto, direito internacional privado. Gente, direito internacional privado tem um campo de conteúdo muito mais curto do que o direito internacional público. O direito internacional público a gente tem que fazer uma curadoria, uma seleção muito mais punk dos assuntos. Trouxe os mais cobrados, mas existe muito mais conteúdo. O direito internacional privado é um assunto bem enxutinho. Realmente, isso aqui é o grosso do direito internacional privado. E os 3 assuntos são cobrados, mas muito mais esses 2 aqui, tá? Se você tiver de escolher, né, você vai estudar conflito de leis no espaço e competência internacional. Ambos, na verdade, são conflito de leis, só que aqui no conflito de leis a gente vai falar de conflito material. E aqui a gente vai ter um conflito processual. As questões aqui, eu já adianto, às vezes elas amedrontam, mas assim, você, meu aluno, você vai chegar, respirar fundo e vai conseguir identificar o que importa nessa questão. A OAB, ela costuma colocar um monte de coisa, né? Fulano é brasileiro, aí se mudou para Portugal, aí casou com um alemã, aí foi morar não sei onde. Ele bota um monte de elemento para você ficar, socorro Deus, né? Não sei para onde vou. E esse não é a pegada, né, do nosso aluno. O nosso aluno, ele respira fundo e ele fala o que tem de importante aqui nessa questão. Então, é isso que eu vou ajudar vocês aqui. Vamos comigo. Primeiro tópico, conflito de leis no espaço. Esse, sem sombra de dúvida, é o assunto de maior incidência, tá? Junto com a competência, mas acredito que o conflito de leis ainda ganha um tiquinho. O que é que a gente precisa entender? Existe uma estrutura da norma, né, de direito internacional privado, que vai trabalhar, né, basicamente aqui, o conflito de leis, a gente vai estudar a LINDB, lembra dela? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por sinal, tarefinha de casa, leiam a LINDB, tá? Especialmente do artigo 7º ao 10º. Gente, pouquinhos artigos, com custo-benefício altíssimo, chance de ser cobrado muito alta. E é muito curto, rapidamente você pega isso daí. Se quiser ler a LINDB toda, que é curtinha também, ainda pega alguma coisa aí de civil. Ó, custo-benefício muito bom. Eu digo que o direito internacional faz muita promoção, né? Você estuda e ganha em várias disciplinas. Então, se você estudar LINDB aqui, você pode ganhar alguma coisa ainda lá em direito civil. Aqui também a gente vai ler muito CPC. Você ganha alguma coisa em processo. Ó, tá tudo ali, tá? Então, na estrutura da norma de direito internacional privado, a gente vai tentar identificar não só na estrutura da norma, como a estrutura da questão, né? Pra gente que está estudando aqui para a OAB. A gente vai ter um objeto. Objeto tem a ver com conteúdo. Então, uma matéria ou um instituto jurídico que está sendo tratado por aquela norma. Por exemplo, capacidade, casamento, obrigações. Então, a capacidade civil será regida, e aí a gente passa para a segunda parte. É o elemento de conexão. É a regra, é o critério. Qual é o critério que vai determinar a norma aplicada àquele caso? Vai ser o domicílio, vai ser a nacionalidade, vai ser o lugar de constituição da obrigação e por aí vai. Veja,
conflito de leis no espaço implica que uma relação de direito privado com elementos de direito internacional, ou seja, tocando vários estados, né? Como eu falei, né? Você, minha amiga, advogata, né, que vai viajar pelo mundo, vai conhecer aí um gringo, eventualmente casar com ele, né? Casar com um francês. Se você se casar com ele, né? Qual vai ser o regime de bens que vocês vão adotar? Eventualmente, se vocês vêm aqui morar no Brasil e se divorciam, quais vão ser as normas aplicáveis? Vejam, o direito internacional privado, ele possibilita, sim, que um juiz brasileiro, ele aplique normas de outro estado estrangeiro. Né? Tem gente que faz, oxe, professora, e o brasileiro é obrigado a aplicar a lei francesa? Eventualmente, sim. Isso porque a nossa própria lei diz, né? Então, a gente, com a nossa própria soberania, chega lá na LINDB e diz, ó, o que vai regrar é o primeiro domicílio conjugal. Se o primeiro a norma do primeiro domicílio conjugal, se o primeiro domicílio conjugal não foi no Brasil, então você vai aplicar uma lei estrangeira, tá? Isso é possível. E é isso que a OAB quer. É esse quebra-cabeça, ou eu brinco que são os liga-os pontos, né? Então você identifica capacidade, aí, domicílio. Você vai fazer a ligação, tá? E vai procurar na questão, cadê o domicílio do rapaz, cadê o domicílio aqui que está sendo cobrado. Vai melhorar. Eu trouxe aqui alguns dos elementos de conexão mais cobrados e exemplos disso. Vejam, tem muitas tabelinhas disso, eu boto, né, no meu curso regular algumas tabelas, nos livros tem também. Eu gosto que você entenda e já saiba de antemão o seguinte, elemento de conexão mais presente no direito brasileiro, disparada, é o domicílio. Na dúvida, chuta domicílio, né? O ideal é que você saiba todos, mas se você, ai meu Deus, não sei, vai pelo domicílio, tá? O domicílio é o elemento de conexão de maior incidência. Então, por exemplo, se eu estou falando dessa matéria, né, desse objeto de conexão, como esse fim da personalidade, nome, capacidade, direitos de família, vai ser regido pela lei do país em que domiciliada a pessoa. Então, ó, vai determinar as regras sobre como esse fim, nome, capacidade dos direitos. Então, veja que as normas de direito internacional privado, elas são normas de sobredireito, a gente fala, né? São normas indicativas. Eu não estou dizendo aqui qual é, por exemplo, quais são as regras da capacidade. Eu estou dizendo que são as regras do domicílio que vão ser as regras que eu vou usar. Depois eu tenho que ir lá, é o código francês, então eu tenho que ir lá, ler o código francês e achar como é que vai ser as regras aqui de capacidade, tá? Então, como esse fim da personalidade, também com base no domicílio. Então, veja que é uma norma que indica que norma eu vou olhar. Tá? Então, por isso, norma indicativa, ou normas de sobredireito. Então, a gente vai ter, também com regime de bens, ó, invalidade de matrimônio, também, ó, domicílio. Se for diverso, do primeiro domicílio conjugal. Cai muito essa do primeiro domicílio conjugal. Às vezes bota o último domicílio conjugal. Não, primeiro. Pro casamento, lembra que a melhor parte é sempre o começo, a lua de mel. A lua de mel que importa, o resto, pensar no fim, né? Se for falar de fim de casamento, melhor não. Então, primeiro domicílio conjugal vai trazer bastantes regras, né? Aqui, regime de bens, legal, convencional, ó. A invalidade do matrimônio, também, sempre primeiro domicílio conjugal, tá bom? A sucessão por morte. Nossa, esse artigo 10 cai demais. Demais. Lei onde domiciliado o defunto. Nossa, não gosto dessa palavra, mas eu gosto de colocar aqui, porque tem gente que estranha. O defunto tá na LINDB. Aí, às vezes, a questão copia exatamente, né, o texto legal. Por isso que é bom a gente conhecer a lei. E a capacidade para suceder também, mas é o domicílio, ó, do herdeiro, não é do defunto. E a nacionalidade. Gente, a nacionalidade quase não é utilizada pela nossa lei, né? Inclusive, as questões costumam insistir muito em nacionalidade, mas, como a gente viu, né, raramente aparece nacionalidade. A gente tem essa situação excepcional, que vai falar de celebração de casamento ou de brasileiros no estrangeiro, ou de estrangeiro aqui, que pode ser que envolva os regramentos aí com base na nacionalidade dos nubentes. Só nesse caso, então é super raro, mas para todos aqueles outros lá que a gente viu que era domicílio, as questões costumam dizer que é nacionalidade, costumam tentar confundir, tá? Então aqui, ó, as autoridades diplomáticas de ambos os nubentes, perdão, aqui também, ó, no caso dos brasileiros, então celebra o casamento, registro de óbito, tudo mais, na sede, país de sede do consulado, tá? Então, assim, nacionalidade, muito raro, mas temos aqui as hipóteses. O local de situação do bem, então sempre que a gente está falando com bem, né, aqui, ó, o país em que estiverem situados,
sucessão de bens situados no país aqui em favor do cônjuge ou dos filhos brasileiros, foge aquela regra do artigo 10. O artigo 10 caput falava na sucessão e o domicílio do defunto, mas aqui eu estou falando de situação envolvendo bens no país e herdeiros brasileiros. Então eu estou puxando para o local da situação do bem, que é a norma brasileira. Os imóveis, eles normalmente têm esse poder de puxar, a gente vai ver inclusive com relação à competência, né? A competência exclusiva brasileira, ela sempre vai ter a ver com situação dos bens, especialmente bens imóveis, tá bom? Então guarda essa ideia aí. Esse aqui, o lugar da constituição da obrigação, cai muito para as obrigações, ó, a lei do país em que se constituírem. É muito comum, gente, tem uma questão padrão da OAB que ela repete, eu não coloquei nesse material aqui não, porque eu boto muito nos meus alunos, tentando variar, tirei ela daqui. Tem uma tag, nunca esqueci, é Fast Play, né? Mas ele muda o nome da empresa e repete essa questão. Ele dá um monte de elementos. Aí, no fim das contas, ele coloca sempre uma assinatura do contrato. Entre presentes, aí ele sempre bota presencialmente em tal lugar. Então, vai ser o lugar da constituição da obrigação, que vai ser o elemento de conexão aí que a gente está buscando na questão. Isso é muito comum, tá? Quando for contrato entre ausentes, aí é onde residir o proponente. Mas, normalmente, nas questões, eles botam essa hipótese aqui do artigo 9º, que aí é a assinatura do contrato, o local da assinatura do contrato que vai firmar a resposta que a gente está buscando da questão. Vamos visualizar isso, né? Porque fica tudo muito abstrato quando eu estou falando assim. Essa questão aqui, recentíssima também, do 38º. Então, vamos entender como é que a OAB, a FGV, ela nunca traz essas questões de direito internacional privado, então, assim, de forma abstrata. Ela sempre vai trazer um caso prático, até porque ela quer te treinar como advogado, e no futuro, né, um advogado internacionalista, ele recebe justamente esses BOs. É sempre assim, um monte de país envolvido, é brasileiro, foi morar não sei onde, casou com um cara de outra nacionalidade, nasceu filho em outro canto, e você vai, a cada estado novo que você toca, você abre um novo elemento de direito internacional e a possibilidade de um outro estado, né, de tocar a jurisdição de outro estado. E aí, qual vai ser a lei aplicável? Qual é o juízo competente? São as duas perguntas que o direito internacional privado vai querer saber. A gente ainda está na primeira parte, que é qual a lei aplicável. Então, é uma dúvida de direito material, é o que a gente chama de conflito de leis no espaço. Então, vamos passar aqui para a questão. O cidadão francês Pierre, eu adoro que os nomes são sempre bem clichês, né? O outro é Klaus, o argentino, ou o alemão, desculpa. Aí agora o francês é Pierre, Renoir. Às vezes tem Claude, é sempre uns nomezinhos assim, bem padrão. Aí ele era residente e domiciliado em Portugal. Já vou marcar aqui porque domicílio costuma ser importante. Ele foi casado com uma espanhola e teve 2 filhos que nasceram na Alemanha. Ó, ele já tocou não sei quantas nacionalidades aqui, né? Aí Pierre faleceu, então já estão falando de defunto, né? E ele deixou como herança um apartamento no Brasil. E ele viveu durante essa fase universitária. Nessa hipótese, a sucessão do bem, craseado, será aplicada qual lei? Pensa aí comigo. Vamos achar a estrutura dessa norma? Qual é a matéria que eu estou tratando aqui? Sucessão por morte. Qual é a regra de conexão adotada? Eita, meu Deus, eu vou fazer um caminho muito longo, peraí. Vou por cá. Opa. Tá ruim, viu? Caneta, bora, caneta. Oxente, não tá trocando. Ai, gente, minha canetinha não voltou. Poxa. Enfim. Bom, tava tentando aqui puxar pra... Que houve, caneta? Borracha. Aê, quem sabe vai usar ao vivo, voltou. Bom, o objeto de conexão é a sucessão por morte. Tá aqui. Agora, a regra de conexão é o domicílio. É o domicílio do defunto. Professora, não tinha um negócio que tinha bem no Brasil, eu vi que tinha um imóvel no Brasil, e agora? Mas, ó, essa regra do parágrafo 1º é só quando tem cônjuge ou filhos brasileiros. Essa questão não falava nada de cônjuge ou filho brasileiro. O cônjuge era espanhol, a mulher, e os filhos na Alemanha, se não me engano, né? Então, a gente não vai aplicar parágrafo 1º, a gente vai para a regra geral mesmo, que é o domicílio do defunto. Então,
Nossa resposta é a letra B, tá? A lei será aplicada é a lei portuguesa, que é a lei de domicílio dele. Então, ó, os filhos eram da Alemanha, a esposa era espanhola. Então, mesmo com esse bem no Brasil, eu não vou aplicar a lei brasileira, tá? Só vou aplicar quando é em benefício do defunto. Entendeu? Como a gente tem que fazer essas. Primeiro, você tem que entender o que a questão está querendo. Porque ela fala um monte de coisa, mas no fim ela está falando de sucessão. Sucessão, artigo 10, domicílio. Tá? Então, o liga os pontos fica mais fácil quando você consegue identificar os pontos que a questão está te cobrando. Vamos passar para a competência? Veja, eu quero que vocês tomem cuidado, porque eu estou trazendo questões separadas, né? Mas vez ou outra, a gente vai ter numa mesma questão um item falando de conflito de leis no espaço e outro item falando de competência internacional. Então a gente tem que tomar cuidado. Num a gente vai para a LINDB, vai buscar a lei aplicável. No outro a gente quer saber quem é o juízo competente. Então são duas perguntas diferentes, né? Qual lei eu devo aplicar? É o conflito de leis no espaço. Vou para a LINDB. Busco lá o objeto de conexão, o elemento de conexão e vejo qual é a lei aplicável. Outra pergunta é, onde eu devo ajuizar essa ação? Então, a gente está falando de competência internacional. Em se tratando de competência internacional, a gente tem que entender esses dois conceitos primeiramente. A chamada competência concorrente e a chamada competência exclusiva. Ambas estão lá no CPC. Vejam que o direito internacional privado, né, ele trabalha com a legislação interna. Né? Eu não estou trazendo tratados de direito internacional, a gente está com legislação interna aqui, tá? CPC e LINDB. Então, a competência concorrente, o nome já diz, né? Gente, no direito, os nomes não vêm a troco de nada. Se utilize do nome em juris. Então, se concorre, significa que eu concorro com outro alguém. Então, com outras jurisdições. Eu não excluo a possibilidade do processo correr em outros foros, né? E eu posso, inclusive, homologar essa sentença aqui no Brasil. Homologar, a gente vai ver, é um elemento da cooperação jurídica internacional que eu posso pegar uma sentença estrangeira e homologá-la aqui no Brasil, tem um procedimento para isso, e ela vai surtir efeitos aqui no Brasil. Na competência concorrente, como a gente diz que outros foros podem atuar, então eu posso inclusive homologar essa sentença, porque a competência é concorrente, é possível concorrer, né, ambos os foros sobre aquelas determinadas matérias. Já a competência exclusiva, o nome já diz, é exclusiva. Então, só o Brasil, ele exclui a possibilidade do processo correr em foro estrangeiro, e inclusive eu não posso nem homologar uma sentença estrangeira que trate de competência exclusiva. Se a competência é exclusivamente brasileira, por que eu vou homologar essa sentença que tratou dessa matéria? Não, amigo, essa competência é exclusiva minha, tá? Sinto muito, não irei homologar. Entendido? Então, essa parte de competência concorrente exclusiva, ela tem também na LINDB, eu até trouxe os artigos aqui, mas ela foi muito mais bem detalhada no CPC, tá? O novo CPC, que já não está tão novo assim também, ele trouxe muito bem essa parte de competência internacional. Bem organizadinho, trouxe novas hipóteses, inclusive. Então, a gente vai detalhar esses artigos aqui. Então, pela LINDB, em termos de competência concorrente, a gente tem quando o réu é domiciliado no Brasil ou quando aqui tiver de ser cumprida a obrigação. E no caso da competência exclusiva, ó, imóveis. Imóveis, né, estão enraizados aqui no Brasil. Então, vou puxar a competência, né, do local, da situação do bem, a lei e a competência exclusiva, tá? Tem muito essa pegada aqui. Agora sim, os artigos do CPC. Ó. Na concorrente eu tenho 21, então quando o réu for domiciliado no Brasil, quando aqui tiver de ser cumprida a obrigação, acontece muito nas questões da OAB, ele roda, coloca um monte de elemento e diz que a entrega dos produtos tem que ocorrer no Brasil. Então é aqui que vai ter que ser cumprida a obrigação, eu tenho hipótese de competência concorrente do artigo 21, inciso 2, tá? Ou outra aqui também, quando o fato ou o ato ocorreu no Brasil. Então, um fato, um acidente ocorrido no Brasil, a AB gosta de cobrar assim, tá? Nesses casos, é a competência concorrente brasileira. E a exclusiva? Olha que eu vou falar muito de bens. Então, imóveis situados no Brasil, ó, o artigo 23 fala com exclusão de qualquer outra, então é só a brasileira, tá? Sucessão hereditária, partilha de bens situados no Brasil. Depois vocês leem com calma, tá? O material, tá tudo aí, vai ficar tudo disponível para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Seguindo aqui na exclusiva, porque só tem mais um, vai falar de divórcio também, mas bens situados no Brasil. Então, é tudo bem. Artigo 23, competência exclusiva, envolve bens. Bens no Brasil. E no artigo 22,
A gente tem mais hipóteses de competência concorrente, hipóteses, inclusive, mais atuais, né? Veja assim, para o credor de alimentos, que tem domicílio ou residência no Brasil, quando o réu tem vínculos no Brasil, decorrentes de relação de consumo, ó. Quando o consumidor tiver residência no Brasil. Quem nunca comprou um produtinho de fora, hein? E você aí, me diga se você gosta de comprar ali naquela, não vou falar o nome não, né, que nós estamos ganhando patrocínio, né, mas na empresinha chinesa, né, que a turma gosta de comprar roupa. Então, veja, são relações de consumo. Você está se relacionando com países totalmente distintos, né? Eventualmente, tendo uma situação aí judicial, a competência concorrente brasileira, porque você, consumidor, tem o domicílio aqui no Brasil. Então, você poderia judicializar aqui no Brasil. É por isso que a gente tem, né? Às vezes tem juizado e tem empresas estrangeiras, a galera entra com ação aqui. É possível? É, porque você, consumidor, está aqui no Brasil, então atraio aqui essa competência, tá? E, enfim, a linha 3 ainda fala, o inciso 3, perdão, fala quando as partes, né, se submetem à jurisdição nacional. Então, essas são as hipóteses. Dá uma lidazinha também depois com calma e vamos visualizar isso nas questões. Antes de irmos para a nossa questão, eu quero consolidar isso aqui com vocês. Não confundir, tá? Então, como eu disse a vocês, o direito internacional privado ele trata desses dois conflitos aqui. Um conflito de ordem material e um conflito de ordem processual. Conflito de leis no espaço, eu vou tentar identificar qual é a norma aplicável ao caso concreto. Mais uma vez, coloque isso na cabeça de vocês. Sim, é possível um juiz brasileiro julgar um caso com base numa legislação estrangeira. Posso? Posso, tá? A lei permite isso. A própria LINDB, né, faz essa relativização da nossa soberania. E ela mesma que vai dizer. Então, é a lei brasileira que vai dizer, eu vou aplicar a lei do domicílio, né, do defunto, como a gente viu naquela questão. Né? Então, é a gente que está fazendo essa remissão à lei estrangeira, é possível, ok? A competência internacional, que é o que a gente está olhando aqui no CPC, ela vai dizer o juízo competente para você conhecer, para conhecer do litígio. Então, aqui eu pergunto qual a norma, aqui eu pergunto qual é o juízo competente, certo? Então, é uma questão processual, com respostas no CPC, ou na LINDB também. A LINDB só não detalha como o CPC detalhou. Ok? Por que eu estou falando para tomar cuidado? Porque normalmente a questão ela é muito embaralhada. Ela coloca muitas nacionalidades, como a gente viu agora, né? E, às vezes, ela até coloca as duas cobranças ao mesmo tempo. Então, às vezes, ela vai dizer assim, letra A, né? A lei aplicável ao caso concreto é tal. Aí depois letra B, o juízo competente, então ela misturou os dois assuntos. E você vai ter que usar os dois conhecimentos. Então, primeiro, os elementos de conexão que a gente viu ali na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, e a competência internacional do CPC. Tá? Agora a gente está tratando de competência. A gente vai falar, vai tentar identificar se a competência é brasileira ou brasileira concorrentemente com outros foros ou exclusivamente. Então, vou até voltar aqui para a gente não se perder. Competência concorrente é aquela que não exclui a possibilidade do processo correr fora. E a competência exclusiva exclui, certo? Competência exclusiva vai ter muito a ver com situações de bens, então imóveis, bens situados no Brasil, e também no divórcio, bens situados no Brasil. Tá? A competência concorrente ela vai ter muito mais hipóteses, né? Incidências. Então, eu tenho no artigo 21 o réu domiciliado no Brasil. Quando no Brasil tem de ser cumprida a obrigação,
fato ou ato ocorrido no Brasil. Um acidente ocorrido no Brasil, muito comum acontecer. Um ato mesmo, um casamento ocorrido no Brasil. Não deixa de ser uma hipótese aqui do inciso 3, tá bom? Ou no Brasil tiver de ser cumprida, como eu disse, às vezes uma entrega, né, um carregamento vai acontecer, enfim, tem um monte de hipóteses aí com empresas que eles colocam essa do inciso 2, tá bom? E no artigo 22, a gente segue na competência concorrente, ou seja, é a brasileira e também podem ser outras, eu não excluo outras. E aqui a gente ampliou o novo CPC, então trouxe a possibilidade do quando o credor tem domicílio, quando o réu tem vínculos no Brasil, então são sempre tentativas de, perdão, aproximar e até facilitar, né, no caso aqui, o exercício da jurisdição brasileira. Aqui, ó, decorrentes de relações de consumo, né? Quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, aquele caso que eu expliquei das nossas comprinhas, né? Internacionais. E ainda o inciso 3 fala da hipótese da própria escolha, né? Quando as partes elegem, né? Digamos assim, o foro, né? Cláusula de eleição de foro, quando expressa ou tacitamente a gente se submete, as partes se submetem a jurisdição nacional. Entendido? Eu me preocupo muito, porque eu vejo os alunos se confundindo com até a questão conceitual disso daqui, e isso me dá um nervoso danado. Então, antes de chegar na questão, eu quis fazer essa recapitulação com vocês. E falando em recapitular, a palavra de vocês, né? Todo mundo pegou, falei na parte de Direito Internacional Público, na primeira metade da aula. A palavra de vocês é ordem. Não se esqueçam, tá? Firme e fortes aí, nesse nosso sabadão, a gente já está terminando, não se preocupem, já estamos na segunda metade, já vimos a parte de Direito Internacional Público. Agora, direito internacional privado, falei para vocês de conflito de leis no espaço, estamos falando de competência. No final, a gente vai falar rapidinho ali de cooperação jurídica internacional, de homologação de sentença, e aí a gente conclui esse sabadão. Aí, quem é de descansar pode descansar, quem quer seguir estudando pode continuar estudando. O importante é que você esteja bem e focado, e só de estar aqui na nossa aula, eu já vejo que, sim, vocês estão muito mais próximos da aprovação. Eu sei que não é fácil, minha gente, e aí parando até um pouquinho, até para dar um descanso para todos, que eu sei que, nossa, essa hora, acho que tic-tac já deve estar, né? Ai, meu Deus do céu, eu sei que bate um cansaço, mas lembrem-se que vocês estão mais perto do que nunca, né? É a reta final, é normal a gente ter que acelerar um pouco, abrir mão do tempo com os nossos familiares, né? Com nossos amigos, mas é um esforço que vai fazer valer a pena, né? Vocês passarem para o lado de cá, se tornarem nossos colegas, terem a vermelhinha de vocês, serem advogados, conseguirem dar início aí, né, o tempo de carreira jurídica de vocês e todos os benefícios, seja lá a área que vocês escolherem, o direito é tão múltiplo, né, são tantas as possibilidades, seja lá o que vocês escolherem, eu tenho certeza que vocês obterão muito sucesso, mas é o início, né, passar na OAB nossa, né, é um sofrido, assim, eu lembro disso até como estudante, de, ai meu Deus, tipo, me livrei disso, é um peso nas costas que você retira, né, pronto, OAB ultrapassada, agora vamos para os próximos desafios, então, tenho certeza que vocês estão muito mais perto da aprovação, né? Então, agradeço já de antemão pela atenção de vocês aqui. E pela paciência, né, com essa professora, com os meus pigarros aqui, mas faz parte, né? Infelizmente, é assim, a vida de professor depende de voz, a gente fica bem, aí quando marca um aulão, marca uma coisa importante, pô, a voz faltando, né? A doença ataca, a sinusite vem, enfim. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente finalizar. Um jato privado de propriedade de empresa inglesa causou um acidente. Estamos falando de um acidente. Ao colidir com uma aeronave comercial brasileira em território nacional, provocando várias mortes entre passageiros e tripulantes. A família de uma das vítimas brasileiras propõe uma ação contra a empresa inglesa no Brasil. Já disse que já foi proposta aqui. Formulando pedido de reparação por danos materiais e morais. A empresa ré alega que a competência para julgar o caso é da justiça inglesa. A empresa ré não está querendo ser julgada aqui no Brasil. Sobre a hipótese apresentada, segundo o direito brasileiro, assinale a afirmação correta. Então, típica questão de competência internacional. Vamos dar uma olhada item por item, eu prefiro. Então, a letra A já vai dizendo de cara, o acidente ocorreu no Brasil, e assim, a justiça brasileira é competente para julgá-lo. A gente leu e recapitulou
o artigo 21, né? E eu falei para vocês, eita, esse fato ocorrido no Brasil costuma muito ter, né, cobrar acidente, né? Então, um acidente ocorrido no Brasil é um fato ocorrido no Brasil. E ele atrai a competência brasileira, sim. Não é uma competência exclusiva, mas é uma competência concorrente. Se a parte optou, né, aqui no caso, ela já acionou a Justiça Brasileira é competente sim, não cabe essa alegação do réu de que a Justiça Brasileira não é competente. Então, a letra A de cara é o nosso gabarito, mas vamos dar uma olhada nos outros itens. Vejam só como as questões da OAB dão uma viajada, viu? Depois que a gente estuda os dispositivos, você fica, nossa, como é que eu me confundi nisso, né? Ó, letra B vai dizer assim, a ré é uma empresa estrangeira que não opera no Brasil, o que impede a Justiça Brasileira de julgar o caso. Não tem, né, nenhuma previsão desse tipo, independentemente da empresa atuar ou não aqui, o que toca a jurisdição nacional é justamente o fato ter ocorrido aqui no Brasil. Lembrem-se que o direito internacional privado, ele vai sempre trabalhar com situações privadas, né? No caso aqui, eu não estou tocando a soberania, né, brasileira, não estou falando do Estado brasileiro. Então, são situações privadas, mas que por algum motivo vão tocar a nossa jurisdição para atrair a nossa competência. E aqui, o fato do acidente ter ocorrido no Brasil já atrai a competência brasileira. Concorrente, mas a atrai. Então, letra B, errada. A letra C fala que a justiça brasileira é competente para julgar o caso, porque a vítima é brasileira. A gente não tem essa previsão, né, no CPC. A gente viu lá a hipótese do consumidor, né, lembra das suas comprinhas. A gente falou até do credor de alimentos, mas não tem nenhuma previsão falando da vítima ser brasileira. Então, não é essa a hipótese. O fato ocorreu no Brasil. Foi isso que atraiu a competência brasileira. E por fim, ele fala aqui, ó, que já puxando o gancho do nosso próximo e último assunto, tá acabando, segura aí, firme e forte. O caso deve ser remetido por carta rogatória à justiça inglesa, a quem cabe julgá-lo. Primeiro, não deve ser remetido porque, como a gente viu, a competência também é brasileira, então não tem que remeter nada. E a carta rogatória não seria o elemento para tal, não existe isso. A carta rogatória, gente, é um dos elementos de cooperação jurídica internacional. A gente vai falar como o nosso último tópico. Quando a gente fala em cooperação internacional, né, a gente fala muito, são os institutos cobrados. É a chamada carta rogatória, o auxílio direto e a homologação de sentença. Eu vou abordar aqui com vocês a homologação de sentença, que é o mais cobrado em prova. Mas, vez ou outra, exatamente como fizeram aqui, eles jogam, assim, uma carta rogatória ou um auxílio direto em algum dos itens da questão. Então, gente, a carta rogatória é essa medida, né, entre juízos, que você pode pedir uma ação, uma medida judicial de outra autoridade estrangeira. Sabe a carta precatória do processo civil, né, que juízos diferentes, de comarcas diversas, podem pedir, né, por exemplo, uma colheita de prova, uma citação, né? Você vai e manda uma carta precatória e pede para aquele juízo onde a pessoa, a parte mora, por exemplo, exerça a citação. Da mesma forma, só que a carta rogatória vai tratar de jurisdições internacionais, né? Então, uma situação, né, de um processo que corra lá na França e que ele precisa citar. O réu mora no Brasil. Então, ele passa uma carta rogatória e a autoridade brasileira recebe e vai cumprir os trâmites, aí tem trâmites exigidos, para dar cumprimento a essa carta rogatória, tá? Então, aqui não seria o caso, né? Não seria a aplicação da carta rogatória, beleza? Então, nosso último assunto, para o sábado finalizar, é a homologação da sentença estrangeira. Gente, como eu disse, por uma questão de soberania, uma sentença emitida por um Estado estrangeiro, por um tribunal estrangeiro, ela não vai ser automaticamente válida aqui no Brasil, né? São válidas no Brasil as sentenças proferidas em solo nacional pelos juízes brasileiros. Mas tem como eu transpor, né, trazer para cá uma sentença estrangeira e fazê-la valer aqui no Brasil, mas eu preciso passar por um procedimento. Esse procedimento é a chamada homologação de sentença estrangeira. O processamento ocorre no STJ,
tá? Superior Tribunal de Justiça. Cuidado, não é STF, vou falar de novo, não é STF, é STJ. Inclusive, isso foi alterado por emenda constitucional, por isso que vez ou outras questões vão dizer que é o STF, para confundir, mas faz muito tempo essa emenda já, pelo amor de Deus, não vamos confundir isso. Então, competência para tudo isso. Homologação de sentença estrangeira, o exequatur das cartas rogatórias, esse trâmite, né, dessas questões de cooperação jurídica internacional, assim, quando envolve justiça, né, é o STJ, tá? O Superior Tribunal de Justiça, que vai fazer esses juízos, né, de delibação para possibilitar esses procedimentos. Então, o artigo 963 do CPC, ele traz os requisitos indispensáveis à homologação. Costuma ser cobrado em prova, já foi cobrado algumas vezes na OAB. A gente tem previsão na LIB também, mas aqui no CPC tá mais completo. Então, por isso que eu coloquei o 963. Então, são requisitos indispensáveis à homologação. Ter sido proferido por autoridade competente, precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia, ser eficaz no país. Veja que o CPC não fala em trânsito em julgado, tá? Fala em ser eficaz. Isso já até deu rolo em uma questão aqui cobrada na FGV, e eles levaram em consideração o CPC, que fala, inclusive, que basta a sentença ser, a decisão, né, ser eficaz. Não ofender coisa julgada brasileira. Então, se já tem coisa julgada brasileira, não pode ofender. Está acompanhada de tradução oficial, salvo disposição aqui que a dispensa prevista em tratado. Tem muitos tratados bilaterais que buscam facilitar esse tipo de cooperação jurídica internacional. Então, muitas vezes é dispensada essa tradução oficial, tá? Tradutor juramentado, a gente chama, né? E, por último, não conter manifesta ofensa a ordem pública. Na LIB fala muito disso, assim, sempre que a gente está falando em aplicação do direito estrangeiro, fala-se muito em não ofender a ordem pública. O que seria essa ofensa à ordem pública, né? Então, questões, isso não é muito bem definido, mas a gente consegue arrumar exemplos na doutrina. A ordem pública brasileira, questões muito discrepantes, né? Como, por exemplo, homologar uma sentença que coloque o adultério como crime, que, por exemplo, não conceda, vamos para um país em que não há direitos de igualdade entre homens e mulheres no divórcio, ou para filhos adotivos, que, por exemplo, uma sentença de um país estrangeiro que trate de forma diferente, né? Mas pela ordem pública brasileira a gente já concedeu igualdade entre filhos adotivos ou não, entre homens e mulheres. Então esse tipo de sentença, ela não teria cabimento do direito brasileiro. Então é uma manifesta ofensa à ordem pública, não caberia a homologação. Vamos visualizar isso na nossa questão. Última questão, coragem e força, estamos chegando lá. Henrique e Ruth, eles se casaram no Brasil e se mudaram para Holanda. Então, casaram no Brasil, mudou para a Holanda, onde permaneceram por quase 4 anos. Após um período difícil, o casal que não tem filhos nem bens decide de comum acordo se divorciar. E Ruth pretende retornar ao Brasil. Então, falando de divórcio, e uma coisa muito importante é esse de comum acordo. Guarda essas informações, tá? Então, marca aí, guarda no seu material, de comum acordo. Com relação à dissolução do casamento, assinale a afirmativa correta. Então, vamos no item por item, eu acho melhor. A letra A vai dizer que o divórcio só pode ser requerido no Brasil, eis que o casamento foi realizado no Brasil. Bom, mais uma vez, a gente não tem aqui uma hipótese de competência exclusiva brasileira. A gente tem uma competência concorrente, porque o casamento foi realizado no Brasil, é um ato ou um fato, né, praticado no Brasil. Atrai a competência brasileira, mas de maneira concorrente, né? Não é uma obrigatoriedade, não é uma competência exclusiva brasileira, não existe essa previsão. Então, esse não é o nosso gabarito. A letra B vai dizer, o divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser reconhecido e homologado perante o STJ para que tenha validade no Brasil. Então, aqui é o pulo do gato. Como regra, uma sentença, para fazer efeito no Brasil, eu tenho que homologar, certo? Mas o nosso CPC traz uma exceção que as provas amam, né? Porque tem coisa melhor do que cobrar exceção, né? Para quebrar a gente, quebrar nossas pernas em prova. Você vai lembrar, eu lembro muito bem, que toda decisão tem que ser homologada para cumprir, para surtir efeitos aqui no Brasil.
realmente o texto do 961 vai dizer, né? Somente a decisão estrangeira somente tem eficácia no Brasil após a homologação da sentença estrangeira ou concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em contrário em lei ou tratado. Aqui é uma disposição em contrário, na nossa lei, no CPC, porque ele diz que quando o divórcio é consensual, ele produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação. Então, é uma norma facilitadora, né? Vou estar acabando, mas a aula também, tá? Então, oremos, chegarei lá. Então, gente, não há essa necessidade de homologação quando a gente tem divórcio consensual. Isso já foi cobrado na OAB várias vezes, não foi uma vez só, não. A OAB adora cobrar isso daqui. Então, memorize essa informação, tá? Então, a letra C vai dizer: o divórcio consensual pode ser reconhecido no Brasil sem que seja necessário proceder à homologação. É o nosso gabarito, tá bom? Letra C. Eita, subi em vez de voltar. E a letra D fala que para requerer o divórcio no Brasil, o casal deverá, primeiramente, voltar a residir no país. Não tem essa obrigatoriedade. Inclusive, isso já chegou até a ser analisado perante o STJ. Já tem até a jurisprudência, eu coloquei aí para vocês. Eu creio que essa questão talvez tenha, né, buscado cobrar essa jurisprudência, mas independentemente de você conhecer a jurisprudência ou não, você tem que saber que o que atrai a competência brasileira nesse caso aqui foi justamente o fato do casamento ter ocorrido no Brasil. Então, eu já atraí a competência brasileira pelo 21.3. Então, o fato do casal voltar ou não a residir no Brasil não me interessa, né? Não me importa. Então, mesmo que você não conhecesse a jurisprudência, conhecendo as regras de competência, a gente conseguia matar essa questão aqui, tá bom? Gente, mais uma vez, eu agradeço demais pela atenção de vocês aqui, firmes e fortes. Sábado à noite, Direito Internacional é para os fortes, né? Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigado pela atenção. Já falei lá, nossa palavra, né? Nossa palavra é ordem, tá? Falei 3 vezes, não venha me dizer que você não ouviu. Mas agradeço demais você que ficou por aqui, né? Você que se dedicou, se esforçou, revisou. Direito Internacional é uma matéria, como eu brinco, diferentona, né? Mas é uma matéria tranquila, uma matéria leve, que não tem tanto conteúdo. Então, se você conseguir fazer essa revisão que eu sugeri, passa o olho nesses dispositivos do material, dá aquela revisada, para você garantir aí essas 2 questõezinhas de direito internacional que vão fazer a diferença na sua aprovação, tá? Eu desejo aqui minha boa sorte, força nos estudos, muita força mesmo, né? Tá acabando, tá chegando perto, confia, tá? Confia em tudo que você fez e confia no tempo que você ainda tem para aparar as arestas e para finalizar. Curtam aqui o vídeo, tá? Comentem o que vocês quiserem comentar. Dê o apoio aí a Direito Internacional. Eu brinco, às vezes o pessoal fica, professora, vai ter aula, tem vez ou outra, passa batido o internacional, porque é das matérias com menos questões, né? Então, às vezes, não dá tempo, né? O curso tá naquela correria. E o direito internacional, bichinho, fica escanteado. Então, movimentem aí, mostrem que vocês gostaram, que vocês querem que tenha sempre esse tipo de revisão. Meu arroba está aqui disponível também no material, né? Arroba Natália Catão, dá lá um oi, me segue, eu coloco sempre umas revisõezinhas, uns materiaizinhos, estamos aqui para isso, tá bom? Obrigada mais uma vez, o meu muito boa noite e até a próxima.